Fala galera, sejam bem-vindos. Esse é o canal Silvio Bononi, canal que nós vamos falar sobre tecnologias, nós vamos falar sobre aulas, sobre concursos e outros assuntos aí que venham a aparecer, que vocês tenham interesse, que vocês venham pedindo, e o que tiver de assunto relacionado à tecnologia, estudo, concurso, a matéria de informática também, vou estar postando aqui no canal Silvio Bononi. Então seja bem-vindo. Antes de começar esse vídeo, já dê o seu like, já se inscreva para que você fique por dentro dos vídeos aí que vão estar por vir aí, legal? Vamos lá, fica com a vinheta e a gente vai começar. Não tem vinheta. Fala galera, tudo bom? Meu nome é Silvio Bononi, sou professor de informática para concurso e eu vim falar para vocês sobre uma coisa que me perguntam muito, que é: Silvio, eu quero comprar um computador, como que eu escolho? Qual que eu vou escolher? Qual que é o melhor computador? O que é o ideal? O que eu posso usar? O que eu não posso usar? O que você indica? Então vamos lá. Para eu poder te ajudar, é importante eu te falar o seguinte: o que eu vou te falar aqui são algumas preferências particulares minhas. Eu vou tentar trazer para você que não entende muito do assunto ou que não entende nada do assunto, algumas coisas que você tem que se ligar, se preocupar e saber para que serve. Entendeu? Então o meu intuito nesse vídeo aqui é te ajudar a que você saiba, no caso, como escolher o computador. O cara vai falar alguns nomes, algumas coisas, você, mas o que é isso? Será que eu preciso disso? Será que eu não preciso? Isso serve para mim? Isso não serve? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vou trazer para vocês aqui, tá bom? Então vamos lá, se liga no assunto. Eu vou tentar separar de uma forma prática para que você nós vamos construindo o computador de uma forma simples, com uma didática simples, uma linguagem simples que eu quero que você entenda, certo? O básico, o que você precisa saber, até para o cara assim, o cara tá me empurrando, você fica com aquela dúvida, será que o cara tá me empurrando isso? Será que eu realmente preciso disso? Sabe? Então vamos se ligar nesses pontos aí. Então vamos lá. O primeiro ponto que você tem que saber é o seguinte: eu quero um computador notebook ou eu quero um computador desktop? Veja, a diferença do desktop, vou mostrar para você aqui, do computador do notebook ou desktop, você vai perguntar qual que é melhor, qual que é pior. Não existe melhor ou pior, existe a sua necessidade, certo? A sua necessidade. Pois bem, computador desktop, que é esse que você está olhando aí, que é o computador de mesa, certo? Serve para quem não precisa ficar carregando o notebook, um computador para cima e para baixo, quem usa o computador só em casa, né, ou de repente só no trabalho, você não vai precisar movimentar ele para um lado para o outro. Então, se você quer um computador do tipo desktop, dependendo do custo, qual que é a vantagem? Você às vezes consegue uma configuração um pouco melhor, certo? Por um preço menor, porque o computador não tem essa questão de você ficar levando ele para lá e para cá. No caso de um computador notebook, o que ocorre? O notebook, você pode ter a mesma configuração que um tipo desktop, só que vai depender da sua usabilidade. De repente você quer fazer o quê? Você precisa levar o computador para a faculdade, precisa levar para o trabalho, precisa levar no dia a dia, precisa levar em viagens. Então o notebook vai te servir muito mais do que o desktop, porque o desktop tem a caixa, tem o monitor, teclado, mouse, todas aquelas coisas que você tem em uma peça só, que é o notebook. Silvio, eu estou pensando aqui em comprar aquele computador que é tudo em um, que a gente chama de all-in-one, certo? Também é a mesma ideia do computador desktop, porém na maioria dos casos aí, para ter um custo baixo, os computadores all-in-one, que é só, você vê só a tela, né? Só a tela já é todo o computador, teclado e mouse. Qual que é a vantagem dele? Você ocupa menos espaço. Se eu quero um computador de uma configuração mais parruda, né, mais forte, eu vou ter que partir de repente para um desktop ou para um notebook com uma configuração melhor. Então os dois vão me atender, certo? Legal. Então temos aí a diferença do que eu vou querer. Então eu tenho que decidir se eu vou querer um notebook, se eu vou querer um desktop, ou dependendo se o all-in-one vai servir para mim, que é o tudo em um, né? Vai servir para mim. Legal? Tranquilo aí? Beleza. Aí, para o segundo passo, o que eu tenho que verificar? Aí nós vamos agora falar mesmo da potência da minha máquina. O que eu quero no notebook? Para que eu quero usar um notebook? Qual que vai ser, né, a função? Eu quero um notebook para jogar, eu quero um notebook para trabalho, eu quero um notebook para acessar internet, Facebook, né? Eu quero um notebook. Então você tem que verificar isso aí. Não, só assim, eu gosto de ver um e-mail, acessar uma internet, fazer uma planilha ali, coisas básicas. É isso que eu vou trabalhar. Então você tem que ver qual é o seu uso dele.
E aí, quando você decidir essa questão, aí nós vamos para as configurações, aí você vai saber o que você vai procurar. Eu poderia dizer para você o seguinte de uma forma simples. Você vai definir a configuração em basicamente 3 ou 4 pilares, que é o armazenamento, que seria o HD, você vai definir na parte de memória e você vai definir depois da memória, você vai definir na questão do vídeo, por exemplo, certo? A placa de vídeo, se eu vou usar ou não vou usar. Então, armazenamento, memória RAM e, um outro item muito importante também, que é o processador. Então, veja, nós temos processador, memória RAM e armazenamento. 3 itens. Placa de vídeo, depois seria o 4º item, e aí seriam outras coisinhas que eu vou falando no decorrer do vídeo, certo? Então vamos lá. Então a gente tem os pilares aí que nós vamos trabalhar. O que eu tenho que me ligar agora? Processador. Processador é o desempenho da máquina, o CPU, né? Então o processador é o desempenho. O que eu vou te falar aqui são opiniões minhas, né? Coisas que eu acredito que é melhor. Eu sou do seguinte princípio. Eu falo, cara, se você vai investir, já investe em algo para você ficar um certo tempo já considerável com aquele bem. Porque se você vai comprar um notebook, ele não é um item barato. Então eu falo assim, de repente compensa você se expor um pouco mais e ficar mais tempo com ele. Os notebooks que eu tive, eu sempre fiquei mais de 2 anos com os notebooks que eu tive, certo? Daí para mais, 2 até 4 anos. Porque eu já investi um pouco mais para ficar um bom tempo com ele tranquilo. Então veja, processador é a parte do desempenho da máquina. Então processador, o que eu vou escolher? Se eu quero um processador, se eu quero trabalhar com uma coisa mais básica, internet, Office, né, Word, Excel, eu não preciso de um processador muito bom. Os processadores mais bacanas da Intel, os que eu gosto, são os processadores que são i3, i5, i7, você já deve ter ouvido falar sobre isso. Então hoje eu aconselho você pegar um processador i3 para frente, certo? Porque eles já têm um desempenho melhor, são processadores mais atualizados que um Celeron, por exemplo, que você pode ver em alguns modelos de notebook. Então ele vai te dar um desempenho melhor, mesmo que você queira pouco recurso do notebook. Então acho que, na minha opinião, a diferença às vezes é 200, 300 reais a mais, vale a pena o investimento. Se você quer trabalhar com alguma coisa um pouco mais, de repente a edição de uma foto lá, aí você já tem que partir para os processadores i5, i7, por aí vai. Se você quer jogar, aí com certeza é um i7 que você vai precisar usar, e nós já temos processadores até i9, né? Mas aí já é outra história. Então veja, processadores Intel, Core i5, Core i3, Core i7, são processadores mais atuais. E aí você tem uma questão também da geração. Então você vai ver lá, esse processador de qual geração, qual que é a geração mais recente. Então cada faixa aí tem uma geração, às vezes você pega lá só para você ter uma ideia. Processador i7 tem 7ª e 7, tem 7ª e 8ª geração. A diferença é pequena, então você não precisa pagar mais para ter a 8ª geração, a 7ª geração já vai te atender. Tá entendendo? São atualizações do processador, que é o desempenho. Aí nós vamos para um outro item que é a memória RAM. Memória RAM hoje, com o sistema operacional Windows 10, que é mais atualizado, qual que é meu conselho para você? Utilize pelo menos um computador, seja desktop ou notebook, com 8 GB de memória RAM. 8 GB. 8 GB você vai conseguir trabalhar tranquilo, no básico, sem problema de travar, sem dor de cabeça. Silvio, 8 é o ideal? Não, o ideal seria 16, 16 seria muito bom, mas 16 é para quem trabalha com muitos aplicativos ao mesmo tempo. De repente não é o seu caso, então um computador de 8 GB vai te atender. Mas Silvio, eu vi uma configuração que o computador são 4 GB, vai dar certo? Vai dar certo, mas posso passar uma raiva? Pode passar uma raiva dependendo do que você vai mexer. Então eu aconselho? Eu, Silvio, não aconselho. É aquela história. O detalhezinho, quanto que é a diferença de um de 4 GB para um de 8 GB? Ah, Silvio, está muito apertado, preciso comprar só o de 4 GB. Tudo bem. Se você vai trabalhar com coisas mais básicas, vai te atender. Certo? Não de repente com o mesmo desempenho com o de 8. Então o de 8 dá uma diferença, dá uma folga para trabalhar. Por quê? A memória RAM é o que vai armazenar tudo que você está usando, tudo aquilo que você está usando dos programas que você está trabalhando, a memória RAM guarda. Então se eu tenho pouca memória RAM e trabalho com muitos programas, vai ter dor de cabeça, porque vai ficar mais lento. Eu posso ter um processador bom, mas pouca memória RAM, você vai trabalhar com muitos aplicativos, vai dar lentidão.
Entendeu? Então, processador e memória RAM são duas coisas que você tem que trabalhar em harmonia aí. Então, ideal para começar, eu digo para você 8 GB. Se você é um usuário básico, quando eu digo usuário básico, é o usuário que eu falei, internet, Word, Excel. Se você é esse usuário, não precisa, escute bem, não precisa mais do que 8. Se eu quero falar, não, esse aqui tem 16, não vai ser útil para você. Vá por mim. Você não vai ter uso deste recurso. Então esqueça, não tem necessidade, tá bom? Então fica a dica, 16 GB é para quem trabalha com edição de vídeo, fotos, jogos e por aí vai. Então você veja que daí você tem uma coisa mais avançada. Se não é o seu caso, nenhuma dessas situações é o seu caso, esqueça 16. 4 te atende, 8 seria o ideal. Legal? Então o processador a partir do Core i3 ali e daí vai para o 8 GB de RAM. 4 ou 8 GB de memória RAM. Legal? Então nós falamos de processador, falamos de memória RAM e vem o terceiro item que é o armazenamento. No armazenamento eu quero um pouquinho de atenção sua porque eu quero te explicar algumas coisas de armazenamento para que você possa saber a diferença, saber o que você está gastando dinheiro, tá bom? Então vamos lá. Quando eu falo de armazenamento, você já deve ter ouvido falar, eu falo de disco rígido, eu falo de HD, você deve até ter ouvido falar desses nomes. O armazenamento é tudo que você vai instalar, salvar, gravar. É igual um celular. Você vai lá no celular, hoje os celulares são de 128 GB, 64 GB, né? O pessoal nem quer comprar mais celular de 32, por quê? Porque já é pouco, né? Então o pessoal já procura celular de 64, 128 e a ideia do armazenamento para o computador é por aí. É lógico que para o computador eu tenho HD externo, pendrive, coisas que me auxiliam, mas não é o nosso caso, não é o assunto de agora. O armazenamento principal, que é o HD, né, o disco rígido, e ele vai armazenar o sistema operacional, os programas que você instala, os arquivos que você armazena, tudo ali. Legal? Só que hoje, com as novas tecnologias, eu quero te explicar uma diferença. Nós temos, tanto para computador, notebook como desktop, nós temos diferentes modelos de armazenamento. Tudo que eu falo em informática que é mais recente, que é mais caro, vai me trazer o quê? Agilidade, mais processamento, mais processamento, vai agilizar o processo de salvar, de recuperar e de acontecer. A coisa acontece de maneira mais rápida. Se eu tenho um processador mais bom, o programa abre mais rápido. Se eu tenho mais memória RAM, eu tenho mais programas ao mesmo tempo. Se eu tenho mais armazenamento, eu tenho mais conteúdo. Só que se eu tenho modelos diferentes de armazenamento, eu tenho aquela informação para mim mais rápido, junto com o processador e memória RAM. Entenda o seguinte, vamos lá. Armazenamento é um armazenamento fixo, certo? Já está lá na máquina, ele é fixo. Diferente de um pendrive. Pendrive eu coloco, ponho e tiro. O armazenamento da máquina fixo, que pode ser um disco rígido, preste atenção, pode ser agora o SSD ou pode ser o M2. São 3 modelos de armazenamento. Silvio, o que muda dos 3? Velocidade. Então, o HD é uma tecnologia mais antiga, muito utilizada ainda, certo? Se você quer um pouco mais de desempenho, mais velocidade para o Windows abrir, para o programa, para você ligar o computador e ele iniciar mais rápido, eu tenho que ir para o SSD ou a atualização do SSD, que é o M2. M2 é um chip de armazenamento que vai armazenar, o sistema operacional vai armazenar tudo, que ele tem um processamento mais rápido ainda que o SSD e muito mais rápido que o HD. Então, se eu quero agilidade, liguei o computador, em 2 segundos o computador está ali pronto para usar. 2 falei demais, mas vamos lá. Eu liguei o computador, ele está pronto em 10 segundos. No HD, ele vai demorar 1 minuto ou um pouco mais. Entendeu a diferença? Imagina, liguei o computador, 10 segundos está pronto para usar. No HD, ele vai demorar 1 minuto mais ou menos para poder utilizar. E os processos em si do que eu vou usando vão demorar mais. Não, Silvio, eu não ligo para isso aí. Eu quero o básico, eu quero economizar, eu só quero usar o dia a dia, ver o meu Facebook. O HD serve para mim? Serve. O HD serve para você. Não tem que pegar a tecnologia M2, SSD, você vai ter agilidade. Legal. Isso é muito relevante para você? É o que eu falei no começo do vídeo, tem que ver o que é relevante para mim. Você entende? Então é esse que são os detalhes. Então veja, são 3 coisas. Processador, que daí eu aconselho pelo menos pegar um i3 para você ficar mais tempo tranquilo. Depois vem a memória RAM, entre 4 e 8 para um usuário mais básico, o 8 é o ideal, e vem o armazenamento.
Se eu sou um usuário que sou tranquilo e tal, tenho tempo, o HD, que é uma tecnologia mais barata, vai me servir. Se eu quero um pouco mais de agilidade, eu posso pegar um SSD, que o custo sobe pouco, né? E aí, se eu quero muito mais agilidade, eu pego um M2. Aí eu tenho que ver o seguinte, a quantidade de armazenamento que vai me servir. Hoje, companheiro, o que eu aconselho, o que eu falo para você que seria interessante, no quesito quantidade de armazenamento fixo, pelo menos você tem, eu quero um HD de 1 terabyte. É o ideal para você ter por muito tempo armazenamento, certo? Muito tempo. Se você é um usuário que não usa muito, de repente você pode pegar, no caso, se você vai para as tecnologias SSD M2, quanto mais armazenamento, o preço sobe muito. Então, no caso do SSD, só para você ter uma ideia, vamos fazer um comparativo. O que eu gasto num HD de 1 terabyte, eu compraria um SSD de 500 gigabytes, que é metade do armazenamento. Entendeu a diferença? E com o mesmo preço, eu vou comprar às vezes um SSD que é metade, um M2 que é metade de armazenamento do SSD. Então, olha só, com o preço que eu pago no HD de 1 tera, eu compro um SSD de 500 GB ou compro um M2 de 250 GB. Viu como vai diminuindo e o mesmo valor? Essas são as diferenças. Então eu tenho que pensar, o que eu uso, Silvio? Eu malemar salvo um Word. O meu negócio é Facebook, ver a internet, as notícias e tudo mais. Tudo bem, você não precisa de 1 terabyte, 500 gigabytes vai te atender. Vai te atender. Você está entendendo? Então, assim, são coisas que você tem que avaliar. Quais são os outros detalhes? Depois eu escolhi tudo isso, escolhi meu processador, escolhi a memória RAM, escolhi o meu armazenamento fixo. Legal. Isso tanto ou notebook ou desktop. O que vem agora? Agora vem os detalhes. Vem, por exemplo, se hoje todo computador, notebook tem placa de rede sem fio. Aí você tem que ver isso para o seu desktop. Placa de rede sem fio é essencial. Eu quero leitor de cartão. Quantas saídas USB tem? Tem 2 saídas, 3 saídas. Isso é meio irrelevante porque hoje eu tenho conectores que me dão várias saídas USB, entendeu? Aí vem, não, Silvio, eu quero comprar um notebook. Que marca eu escolho? Aí eu vou dar mais uma vez minha opinião pessoal de marcas que eu já usei, que eu conheço e que eu recomendo. Eu já tive notebook da Acer, ótima marca. Outras marcas, se você é usuário, né, que é o básico do básico, marcas como a Positivo, a Lenovo excelente marca, certo? A Dell, ótima marca também. A Dell tem um suporte deles por telefone que é ótimo, que é excelente. Só ouço pessoas falarem bem do suporte da Dell, certo? Para qualquer manutenção no notebook, tudo bem, mas é mais difícil o notebook dar problema. Então, no caso de suporte, Dell, Acer, Lenovo, né, Samsung, são ótimas marcas. Você vai ver, vai depender do custo, do que eu falei, daquilo que você quer gastar. Você tem que ir lá, sabe o que é legal? Você pegar um notebook, você ir lá numa loja e põe a mão, tecla ali, passa o dedo, vê se aquilo é legal, pega ele na mão, sente o peso. Às vezes você tem que carregar o notebook para cima e para baixo, vê se fala, vou carregar isso aqui muito tempo, vou carregar pouco, tem a mochilinha. Então essas coisas que é legal você ir ver para poder na hora de comprar um computador. E aí você vai avaliando de acordo com a sua necessidade. Então não se preocupe com marcas, aqui a pessoa fala, não, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não, qual é a minha necessidade? Entendeu? Tem gente que fala assim, não, compra notebook que é a melhor coisa. Mas de repente você nem leva o notebook para fora. Você não sai de casa com notebook. Para que você vai gastar notebook? Com o mesmo dinheiro do notebook, você compra um PC desktop um pouco mais, com mais tecnologia. Essas coisas que eu vou avaliando, certo? Então, os detalhes que vêm as coisinhas, os pilares que eu falei para você, são itens que vai trazer o notebook. E aí vem o último item que eu já quase esqueci, que é o que? A placa de vídeo. Eu jogo? Não jogo. Para que eu vou querer uma placa de vídeo boa no meu notebook? O cara vai me empurrar uma placa de vídeo, essa placa de vídeo aqui é dedicada, que eles falam, placa de vídeo dedicada. Quer dizer que ela tem uma potência de apresentar gráficos melhores. Você joga? Não joga. Você joga paciência. Não precisa gastar a mais por causa disso. Galera, espero que este vídeo tenha te ajudado. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário aí que vou responder o seu comentário com o maior prazer. E lembre-se, são opiniões.
tentei explicar da forma mais simples possível para que na hora que você vá comprar um computador, você saiba pelo menos a base daquilo que você vai escolher de comprar um computador. Tudo bem? Espero que tenha gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Obrigado mais uma vez. Fique com Deus. Um grande abraço e até lá.